Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Olá, você sintonizado na Com Brasil. Começa agora mais uma edição do Saber Viver, o programa que é a sua terapia televisionada. Hoje com dicas de saúde, o uso de tecnologias na medicina, gerenciamento de negócios e muito mais. Ansiedade, planejamento financeiro, cirurgia a laser dos olhos, tratamento de microvasos, alergia a alimentos, mentoria de vendas, dores no joelho, clareamento dental, dívidas de empresas, harmonizando na TV, mulheres de Minas e, claro, a nossa equipe de colunistas. Não saia do lugar que o Saber Viver já está no ar. Boa noite, pessoal! Os olhos são estruturas delicadas. As pequenas alterações no tamanho, por exemplo, podem causar miopia. Cirurgias a laser podem ser a solução. Entenda como elas funcionam. É rápida, indolor e a maioria dos pacientes já enxergam no dia seguinte. Cirurgia refrativa a laser para os olhos. Seja muito bem-vindo ao Saber Viver, Dr. Rafael. Obrigado, Rafa. É um prazer estar aqui no programa de vocês, poder levar informação ao público sobre a minha área de atuação, que é a cirurgia refrativa, e poder devolver o melhor da visão para os pacientes. Começa contando pra gente assim, qual é a indicação dessa cirurgia refrativa? Perfeito. A cirurgia refrativa está indicada para todo e qualquer paciente que está insatisfeito com a sua visão. Então, aquele paciente que utiliza óculos, que é dependente de lentes de contato, mas que não tolera mais utilizar esse tipo de órtese, a gente pode realizar a cirurgia para tirar o grau desse paciente, devolver aquela visão boa para ele sem nenhum tipo de auxílio. É claro que tem limitações, tem pacientes com as córneas um pouco mais finas, que não vão poder tolerar a cirurgia laser. Certo. Tem os pacientes com ceratocone, que também é uma contraindicação à cirurgia laser, mas esses pacientes de forma alguma eles são abandonados. Existem várias outras estratégias para que a gente aborde esses casos especiais. Existe uma comorbidade específica, astigmatismo ou miopia, para ser tratada com esse tipo de laser? Olha, a cirurgia refrativa ela evoluiu muito nos últimos 10 anos, então hoje em dia a gente consegue tratar hipermetropia, miopia, astigmatismo, ou seja, todos os tipos de graus, inclusive a combinação deles. Então a gente consegue realmente zerar o grau daquele paciente. E existem mais de um tipo de laser ou é só um específico para esse tratamento? Existem basicamente dois tipos de laser, certo. O excimer laser, que realiza a cirurgia de PRK e de LASIK, e o laser de Fento II, que é utilizado somente para a cirurgia de LASIK. E qual que é a diferença de um para o outro? Ótimo. O LASIK, a gente tem que fazer uma fina camada na superfície do olho, a gente levanta essa fina camada, ela é feita com o primeiro laser, que é o Fento II, depois passa o paciente para o outro laser, que é o excimer laser. Esse laser sim vai tirar o grau daquele paciente. Certo. Logo depois, essa fina camada é recolocada por cima do olho e a cicatrização daquele paciente é super rápida. Então ele já sai do bloco enxergando, a dor no pós-operatório é mínima ou nenhuma, justamente porque aquela película foi recolocada e o olho já está cicatrizado. No caso de não ser tão urgente assim, essa recuperação, de um dia para o outro, qual que é o tempo máximo de recuperação? Olha, com a cirurgia do PRK, que é aquela que demora um pouco mais de cicatrizar, certo. A gente fala para o paciente que a recuperação é de 5 a 7 dias. Lembrando que nos primeiros dias é um pouco mais incômodo pós-operatório, então ele vai sentir o olho lacrimejado, aquela sensação de areia, a visão acaba embaçando um pouco, mas isso vai melhorando ao longo dos dias. No 7º dia já não tem mais essa sensação e a visão já está muito melhor. Lembrando que o resultado final da visão, em geral, até 30 dias. Dr. Rafael, muito obrigada por todas as informações, pela presença aqui no Saber Viver. Volte mais vezes. É um prazer, Rafa. Obrigado a você. Obrigada. Até mais, pessoal. A precisão desses procedimentos é incrível. É muito interessante as soluções que o laser pode trazer. Até mesmo na estética, essa tecnologia pode fazer a diferença. Veja um de seus usos a seguir. Microvaso, também muito confundido com as varizes, mas também muito mais fáceis de ser tratados e acessíveis. Seja muito bem-vinda ao Saber Viver, doutora Dulce. Obrigada, Rafa. Um prazer imenso estar aqui. O prazer é todo nosso. Doutora Dulce, qual é a diferença entre varizes, microvasos e telangiectasias? Então, Rafa, tem uma diferença, né, entre tamanho, profundidade, né? Sim. E, por exemplo, as varizes, elas têm um tamanho, um diâmetro maior, a espessura, são veias dilatadas e tem um calibre maior, gerando dor ao paciente, né? Os microvasos já são veias
também dilatadas, porém com menor calibre. O paciente também tem essa sensação de peso nas pernas, cansaço, dor também, né? Local, porém mais leve do que as varizes. Isso. E as telangiectasias já são um pouquinho diferentes, né? Que elas são mais finas, também chamadas de aranhas vasculares, que geralmente são de cor avermelhadas ou arroxeadas. Podem aparecer também na face, nas pernas, tornozelo, em várias regiões do corpo. E como que é feito esse tratamento? Assim, a varize tem como ser tratada com o mesmo tratamento? Explica pra gente. Então, lembrando que eu, como farmacêutica esteta, nós podemos fazer esse tratamento estético. Certo. Sim. No tratamento de microvasos e telangiectasias. As varizes já é um pouquinho diferente, né? Já é com o médico angiologista. Ah, entendi. Então, você faz tratamento da telangiectasia e dos vasinhos também. Isso, o tratamento estético de microvasos e telangiectasias. E como que é feito esse tratamento? Então, esse tratamento ele pode ser feito, né, de duas modalidades. No caso, com os farmacêuticos, nós podemos usar duas técnicas. Com o PIN e também agora uma nova tecnologia com laser, que é uma tecnologia mais inovadora, é uma tecnologia mais moderna, sem corte, sem picadas de agulha, né? Olha, que o paciente fantástico. É bem mais confortável e você consegue tratar uma extensão maior, né? Por exemplo, tem alguns pacientes, né? Por exemplo, paciente diabético, a gente tem um limite, né? De injetável que a gente pode aplicar. Certo. O laser a gente já consegue emitir uma quantidade, tratar mais áreas. E a recuperação? Então, a recuperação é o seguinte. O paciente, ele deve, né, ir ao consultório periodicamente, geralmente é mensalmente esse acompanhamento. Certo. As sessões vão variar, de 4 a 8 sessões, para termos aquele resultado bacana, né, aquele resultado satisfatório. Tem paciente que vai precisar de mais sessões, mas, por exemplo, pós-procedimento, evitar a exposição solar, também manter sempre a pele hidratada, bastante hidratação por esse longo período. Ótimo. Também podemos estar indicando o uso de meias de compressão, né? De média compressão, dependendo da situação do paciente. Sei. E também a adquirir hábitos de vida, né, mais saudáveis. Claro. Doutora Dulce, então temos solução para o problema, é fácil, acessível, é só entrar em contato com você. Sim, com certeza. Muito obrigada pela presença, pelas informações aqui no Saber Viver. Eu viu? que agradeço. E até mais. E agora, se você busca luz na sua vida, é a coluna de psicologia com o Dr. Leandro Simões. Olá, aqui é o psicólogo Leandro Simões. Hoje vamos falar sobre exaustão emocional. Vamos falar um pouco sobre essa triste realidade que tem afligido grande parte da nossa população. De que forma isso tem acontecido? Vamos dizer, em vários sentidos da vida. Nas questões do trabalho, nos relacionamentos, nos pensamentos, no mundo competitivo em qual vivemos. Devemos avaliar e perceber o que de fato tem nos deixado para baixo, o que tem nos deixado com um sentimento de fracasso, o que às vezes nos deixa em dúvida, repensar, ressignificar, buscar novos caminhos, buscar entender, buscar refletir em cima de todas as situações que nos deixam muitas vezes estressados, porque na exaustão emocional temos um quadro onde as pessoas elas se sentem fadigadas, irritadas, e muitas vezes tristes, né, por de fato viver uma realidade onde sentem um fardo muito grande, um peso que limita a sua capacidade, que limita a sua condição, o seu potencial, onde a pessoa ela se sente presa e se sente muitas vezes frustrada diante dos desafios, das atitudes e principalmente dos pensamentos, dificuldade de lidar com o futuro, dificuldade de pensar, dificuldade de mudança. Para que tenhamos dias melhores, devemos criar alguns hábitos diferenciados na nossa vida para que possamos mudar o que está aí. Dentre esses podemos citar a atividade física, ter hobbies, poder ler bons livros, criar contato com outras pessoas, buscar viver no seu dia a dia de forma diferente. O fazer diferente significa renunciar àquilo que está nos fazendo mal.
buscar algo novo. E para que isso aconteça, tenha que ter atitudes novas. Talvez buscar a terapia como um auxílio, como forma de enfrentar essa exaustão, tirar do seu dia a dia esses pensamentos e essas dificuldades. Busque sempre ajuda psicológica. Para mais informações, me siga nas redes sociais e até a próxima coluna. Obrigada pelos ensinamentos. E é um alívio ter com quem contar. Para amenizar as dores do joelho, é recomendado que se procure um ortopedista. Assim, a causa é investigada e o tratamento iniciado. Entenda sobre isso a seguir. Você já ouviu falar no médico da dor? Pois é, estou com ele aqui, Dr. Vinícius Sanches, ele que é ortopedista. Doutor, um prazer ter você aqui no programa, Prazer, viu? Tudo meu. Vamos tratar sobre assuntos de dores no joelho. Inclusive, eu já começo te perguntando, né? Quais são os 2 principais tipos de dores no joelho, por exemplo? A gente divide as dores no joelho como dores agudas e dores crônicas, Certo. né? As dores agudas vão compreender um período equivalente mais ou menos a 30 dias e as crônicas a partir de 30 dias, onde a gente começa a entender que existe um processo aí não fisiológico acontecendo. Agora, você falou sobre dores crônicas, né? Quais são os tipos de tratamentos para esse tipo de dor crônica, por exemplo? Bom, a gente, quando define, né, que esse processo crônico, né, não sendo mais fisiológico, a gente define se essa articulação é uma articulação já doente, com um processo já irreversível, onde a gente parte para situações cirúrgicas, como as próteses de joelho, ou situações que elas ainda podem ter intervenção de maneira não cirúrgica ou minimamente invasiva, né? Com terapias através de introdução de condroprotetores dentro da articulação ou através de medicações. Agora, é comum as pessoas sentirem dores no joelho ou tem uma idade específica? Como é que funciona isso geralmente? É muito comum sentir dores nos joelhos. Elas acompanham desde crianças, né, a adultos jovens e principalmente idosos, né? São fases cíclicas de dores no joelho, desde o início, onde a gente tem um quadro de desenvolvimento e formação daquela articulação. Durante a fase adulta, né, as fases relacionadas principalmente ao esporte, né, as lesões aí de traumas de repetição, às vezes traumas em situações não relacionadas ao esporte. E no processo do idoso, é aquela dor já crônica, principalmente relacionada ao desgaste ao longo do tempo dessa articulação, onde se perdeu a cartilagem daquela articulação, principalmente. Mas existem situações que elas são decorrentes de lesões prévias na fase adulta, como lesões ligamentares, lesões meniscais, né? São lesões aí que vão acelerar esse processo degenerativo. Nós conversamos nos bastidores e eu queria que você tratasse da questão da expectativa que as pessoas criam, como é que é a importância disso, né, com relação ao tratamento conservador. Sim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque nos quadros onde a gente já tem uma indicação clássica de se fazer uma prótese, por exemplo, a gente teria uma rápida resolução, que são quadros aí já intervencionistas, né? Onde a gente vai devolver rapidamente uma boa mobilidade para essa articulação. Porque junto da dor, a mobilidade é algo que é uma queixa muito frequente. Mas existem pacientes que não querem operar, né? Eles vão querer um tratamento conservador. E nesse caso, a gente sempre alinha com o paciente que o objetivo é diminuir dor, menos experiências dolorosas, mas que infelizmente é um quadro já definido e que vai reduzir a mobilidade do quadro desse joelho desse paciente. Doutor, muita gente que nos assiste agora deve estar desesperado. Olha, tô cheio de dor aqui, onde eu encontro esse doutor? Fala pra gente. Bom, eu posto com muita frequência nas minhas redes sociais, no meu Instagram, conteúdos diários sobre as mais diversas síndromes dolorosas e também desenvolvi um curso para médicos recém-formados falando sobre aí os tratamentos possíveis das síndromes dolorosas, que é o curso Capacitador. Show de bola. Doutor, muito obrigado por sua participação Obrigado aqui conosco. As portas do programa estão sempre abertas para você. Viu? Perfeito, agradeço o convite. Até a próxima. Até. Hora do nosso intervalo, pessoal. Aproveite e siga as nossas redes sociais. O @ é programa saberviver.tv. Eu espero por vocês. Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Procurando roupas modernas, de qualidade para todos os tamanhos plus size? Venha para Carlota. Somos especialistas em moda plus size, oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e caimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size com excelência e estilo é aqui, na Carlota Plus Size.
Bem-vinda ao mundo da Purpurinice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se Purpurinice. Purpurinice, o seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e a elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Estamos de volta e é com uma conversa sobre alergias alimentícias. Saiba como descobrir elas e como adequar a sua rotina a partir disso. Qual o primeiro sinal que uma pessoa tem alergia alimentar e o que fazer imediatamente? Seja muito bem-vindo ao Saber Viver. Muito Dayana. obrigada, Rafa. Nessa questão, para identificar uma alergia alimentar, fica muito atenta aos primeiros sintomas, que muitas das vezes é banalizado. A questão gastrointestinal, dor de barriga, enjoo, diarreia, atenção também à pele. Muitas das vezes é uma leve coceirinha, uma vermelhidão e até em caso mais grave, que é desde o inchaço da mucosa de modo geral, mas principalmente língua, a boca ali como um todo, também atenção à questão respiratória, muita tosse, coriza, desconforto toda nessa região respiratória e principalmente, às vezes a gente deixa passar uma leve tontura, uma dor de cabeça. Olha, tudo isso é sintoma de Junto intoxicação. com esse desconforto, a gente solicita o exame IgE. A partir dessas duas análises, principalmente, o paciente pode fazer um recordatório alimentar, no qual ele anota as refeições que consumiu no dia e a gente pode associar alergia alimentar. Além disso, se banalizar a questão da alergia alimentar, eu falo que prejudica a saúde em 3 níveis. Tanto no nível mais leve, que é esse desconforto constante, essa coriza, esse mal-estar, tanto num nível moderado, que ajuda a desenvolver tanto uma rinite, tanto uma dermatite ou até mesmo uma alteração maior, no caso de uma esofagite, num caso mais grave. É tanto uma parada cardiorrespiratória, falta de ar, perda de consciência e a má nutrição. Porque imagina aquela pessoa ali que sente aquele desconforto, que evacua 2, 3 vezes, como vai ter absorção correta desses nutrientes. Isso é verdade. A melhor forma de lidar com uma alergia alimentar, além do diagnóstico, é conscientizar. Conscientizar, que eu digo, é ler a tabela nutricional direitinho ali do rótulo, porque às vezes não fica tão notório o alimento que você tem alergia. Também, atenção, principalmente a contaminação cruzada, não só do alimento, mas também do utensílio, das mãos. Já aconteceu casos de paciente entrou em contato com um pãozinho que não poderia consumir, esqueceu de higienizar as mãos, consumiu o seu próprio em seguida e sentiu esse desconforto. Aí pequenas atividades ali do dia a dia, da rotina, o paciente alérgico tem que ter atenção. E eu falo que o diagnóstico, a conscientização é a melhor forma de deixar o ambiente mais seguro, inclusivo e principalmente humanizado para a pessoa que tem alergia alimentar. Então é todo um controle, um acompanhamento e principalmente uma conscientização. Isso. Muito obrigada por todas as informações assim brilhantes. Eu que agradeço. E pela presença também no programa. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. É preciso estar atento ao que se come, hein, pessoal? Não se esqueça. E se vocês buscam saber mais como combinar bebidas e comidas, chegou a hora do nosso quadro Harmonizando na TV com Tony Valadares. E hoje a gente está com uma receita 10. É um bife ancho com cogumelos e uma farofa de manteiga.
E hoje estamos aqui recebendo um convidado, já é um parceiro antigo meu, grande chefe, Léo Abreu, do Maestria Gourmet, velho de casa, né, Léo? Bastante tempo já juntos aí, né? Personal chef, buffet de eventos. Léo, prazer te receber, viu? Prazer é meu estar aqui, né? Fazendo aí com o pessoal de casa uma receita bem legal, né? Ensinando as pessoas. O que você trouxe hoje pra gente? Além dos cogumelos, o pessoal de casa já deve estar até enjoado. Cara, eu sou apaixonado por cogumelo, Léo. Que bom que você trouxe. Então hoje nós vamos fazer nosso bife de ancho, tá? Com os cogumelos salteados e uma farofa de manteiga. Então, as nossas preparações hoje, nós vamos ter os cogumelos. Aqui nós vamos trabalhar com o portobello. O portobello ele tem um sabor um pouco mais aguçado, um pouco mais pesado do que o shimeji e o Paris, que são mais neutros. Você vai laminar, tá? Em lâminas, tá? Então eu vou ter laminazinhas, tá? No Paris e no portobello. Shimeji, eu posso fazer ele na própria mão, tá? Ele vai desfolhando na própria mão. Isso. Não sei se você percebeu, mas a gente está usando aqui Royal Prestige, né? Assim, aqui é outro produto diferenciado para cozinha, sensacional, para grelhar uma carne, é uma panela essencial na cozinha de vocês podem ter certeza. Léo, sensacional, amo. E aí, galera, se quiser Royal Prestige, procura a Débora, porque assim, a Débora é sensacional. Débora, beijo pra você. Vamos colocar os cogumelos, a gente dá uma murchada nos cogumelos. E aqui eu vou começar a minha farofa de manteiga. Então eu já coloquei minhas manteigas, tá? A farinha, ô Tony, que eu vou usar para ela é a panko, tá? Porque ela vai dar crocância, tá? Aí, ó, agora você pode já desligar, porque ela a sua panela já está bem quente, tudo. O que nós vamos entrar aí agora? Você vai jogar, aqui eu tenho uma salsinha repicada, a gente entra com essa salsinha no cogumelo. E eu já estou automaticamente trabalhando a farofa, olha, Tony, ó. Nossa! A coloração que ela já está ganhando. Ela já está ganhando uma coloração dourada. Aqui, posso fazer uma coisa? Claro! Dá licença. Ó, experimentar, gente. Experimente quando vocês estiverem cozinhando, sempre. Aqui, o tempo inteiro, eu adoro. O tempo inteiro. Ó, a minha farofa já está aqui, crocante, farofa de manteiga. Nesse momento, Tony, fogo pro ancho, bem alto. Esse fogão aqui, a gente está no Instituto Ivo Faria. Ivo, sou seu fã, você sabe, obrigado por nos receber novamente. E esse fogão seu, eu quero levar lá para casa, porque é sensacional. Panela do ancho bem quente. Então o ancho é uma carne que eu devo também partir ela mais alta. Então de preferência 2 dedos. Boa, ok. E vou entrar com o meu ancho, tá? Um corte, tá? Bem suculento. Olha, aqui ó, né? Ele já deu aqui, ó. O que eu vou fazer agora, ó? Ó, a carne não gruda na panela. Primeira panela, né? Vamos lá. Olha aqui, ó, Tony. Olha a coloração da carne. Uma coloração sensacional, tá? Essa carne, gente, antes, 5 minutinhos a 10 minutinhos antes, joga aquele salzinho por cima, vem com a pimenteira, rala ela a pimenteira em cima também, deixa ela descansando, tá? Nossa farofa tá ali, nossos cogumelos estão prontos. Tá pronto. Vamos empratar. A gente está usando aqui uma cerâmica do Ateliê Origem, lindas peças, arte. Sabe arte? Você conhece. Arte é arte. Então, vamos fazer aqui, vamos empratar. E agora nós vamos entrar com os nossos cogumelos salteados aqui. Colocar um pouquinho em cima também do ancho. Nós vamos colocar a nossa farofa de manteiga. Prato montado. Sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos limpar a bancada e voltar com a harmonização. E mais uma vez estamos aqui com o Zé Carlos, doutores do vinho, super sommelier. Zé, obrigado. Obrigado, presidente, mais uma vez pelo convite. Vamos lá harmonizar com esse ancho aí maravilhoso. Vamos, vou aproveitar para agradecer. Léo Abreu, Maestria Gourmet. Cara, eu sou seu fã, já te falei isso. Muito obrigado pela presença. E vamos gravar mais. Com certeza, foi um prazer estar aqui. Acho que a cozinha é com paixão. Não tem coisa melhor do que cozinhar e com certeza teremos os próximos. Teremos. Ô Zé, qual o melhor vinho para harmonizar com o prato do Léo? Vamos lá. Hoje a gente trouxe um Cabernet Sauvignon, Gran Reserva Cabernet Sauvignon. Traz potência de sabor, aroma, complexidade e tem uma acidez que fica perfeito com a gordura do ancho e com a questão do cogumelo. Lembrando que o vinho tem que ter tanino, potência para suportar a proteína da carne e também a proteína do cogumelo. Vamos fazer um brinde então? Lógico. Vamos lá. Tem coisa melhor, né? Saúde. 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 Pessoal, obrigado. Até a próxima com Harmonizando na TV. Chegou a dar água na boca, não é mesmo? Muito obrigada, Tony. E para quem busca mais brilho no seu sorriso, é hora de falar sobre clareamento dental.
E agora o nosso bate-papo é com o Dr. Daniel. Ele vai contar um pouquinho pra gente o que vem por trás desse sorriso brilhante, clarinho aí. Bem-vindo ao Saber Viver, Dr. Daniel. Muito prazer, Gratidão, Melissa. viu, por Muito aceitar obrigado. nosso convite. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho de clareamento, porque é a moda do momento. É o que todo mundo quer, todo né? mundo vem em busca disso, mas eu queria que você contasse primeiro o que é o clareamento. O clareamento é um procedimento estético que nada mais é que o produto peróxido de hidrogênio entrando em contato com seu esmalte dentário e tirando toda a pigmentação do seu dente e fazendo clarear. Agora, querendo ou não, a gente sabe que mexe muito mais o clareamento com outras situações da nossa saúde e da própria saúde bucal. Com certeza. Como que é essa relação? Eu acho que o clareamento é uma porta de entrada pra gente buscar o dentista, né? Uhum. Geralmente a gente só vai no dentista ou quando sente dor ou quando quer fazer um procedimento estético. Então a gente busca o dentista para fazer um clareamento e aí sim o dentista monta todo o seu planejamento. Aí descobre se tem cárie, se tem algum outro procedimento que precisa ser feito. Agora, falando assim é fácil, a gente vai ao dentista, mas Sim. tem aquele famoso trauma da cadeira ainda do dentista, apesar de que eu tenho que defender que hoje em dia os tratamentos são outros, as tecnologias são bem inovadoras, mas você ainda se depara com esse trauma da cadeira do dentista? Eu acho que de 9 pacientes, todos têm trauma ao dentista. Então, assim, é muito característico dos pacientes ter esse trauma justamente por causa da infância. Então, às vezes, tem que ir ao dentista, não gosta, os pais levam à força o menino, né? E aí sente esse trauma e não quer voltar ao dentista. Então, eu acho que pra gente conduzir muito bem isso, a gente tem que conversar com o paciente. Às vezes, na primeira consulta, tem que ser esse bate-papo mesmo, que a gente tem que descobrir de onde que vem esse trauma e tirar pra ele ficar mais confortável ainda na cadeira, né? Agora, vamos falar um pouquinho dessa importância da ida ao dentista, doutor Daniel. Em quanto tempo, o porquê realmente estar indo ao dentista? O ideal é a gente ir de 6 em 6 meses, justamente para fazer a prevenção. A odontologia nada mais é que uma prevenção. Então a gente tem mania de buscar o dentista somente quando sente dor. É aí que está o erro e é aí que vem o trauma. Então se a gente vai ao dentista de 6 em 6 meses, faz uma limpeza, faz uma radiografia, a gente tem essa prevenção bem feita. E aí não precisa ficar indo ao retorno, sentindo dor, né? Sim, sem saber sim. como fazer. E a gente viu muito, vamos falar assim, na época da Covid, o quanto é importante estar em dia com a saúde bucal. Sim. Querendo ou não, ali nós trazemos inúmeros malefícios caso não venha a ser cuidado, né, doutor? Uhum. Eu acho que a odontologia é muito mais do que só olhar a boca. Eu acho que é olhar o paciente como um todo. Então, às vezes, o paciente tem algum problema que começa na boca, mas reflete no corpo. Então, a gente tem que fazer essa prevenção mesmo, justamente para descobrir até outros problemas. Às vezes, o paciente não tem problema nenhum na boca, mas tem algum problema na cabeça, tem algum outro problema que a gente consegue detectar isso na conversa. Com certeza. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Gratidão por compartilhar com a gente aqui. Eu que agradeço, foi um prazer, gente. Muito obrigado por estar aqui, tá? É isso aí. Então, se você tá com trauma da cadeira dentista, acabou, né, gente? Depois do Dr. Daniel aqui, acabou, tá bom? Mas precisando é só chamá-lo. Nós vamos ficando por aqui. E se você busca motivos para ser feliz e sorrir mais, reveja entrevistas marcantes no nosso canal do YouTube, Programa Saber Viver TV. Vamos dar uma pausinha na programação, mas eu volto já já. Com vocês, Programa Saber Viver, com Melissa Paula. Procurando roupas modernas, de qualidade para todos os tamanhos plus size? Venha para Carlota. Somos especialistas em moda plus size, oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e caimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size com excelência e estilo é aqui, na Carlota Plus Size. Bem-vinda ao mundo da Purpurinice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se Purpurinice. Purpurinice, o seu estilo, a nossa paixão.
Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e a elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Estamos de volta. E é com uma conversa sobre planejamento financeiro, principalmente para quem ganha muito. Qual é o maior erro que as pessoas cometem com o próprio dinheiro? Vamos falar sobre planejamento financeiro com a Yandra. Seja muito bem-vinda ao Saber Viver. Obrigada, Rafa. Eu queria te agradecer e eu queria aproveitar essa oportunidade para mostrar para as pessoas que é possível ter uma vida financeira saudável e a gente não precisa se matar para isso. Maravilhosa. Vamos começando então falando para você, na sua opinião como profissional, o que é ter segurança financeira? Segurança financeira é ter liberdade financeira. Por exemplo, você costuma tomar decisões impulsivas? Com certeza. Quem não, né? Pois é. E você estava estruturada para tomar essas decisões? Com certeza também. Não. Então, é literalmente isso. É a gente se estruturar para a gente fazer com que as nossas decisões sejam coisas que a gente quer fazer, coisas que a gente se planejou para fazer e aí sim seguir de uma forma saudável financeiramente para a gente não ter aquele susto depois da decisão. E eu acho que a população mesmo, assim, não tem essa consciência financeira hoje, desse direcionamento. E na sua opinião hoje, você acha que as pessoas, elas tendem a se enganar com o próprio poder financeiro? Com certeza, principalmente quem tem uma renda mais alta, porque ela acha que só ter a renda alta vai resolver a vida dela, mas não existe uma renda invencível. Então, assim, existem imprevistos e a linha entre colapso e estabilidade ela é muito tênue. E quando o imprevisto aparece, o problema é que ele não bate na porta, ele arromba. E aí, geralmente, a recuperação dessa situação é muito pior, muito mais difícil. É o famoso dinheiro não leva desaforo para casa. Não leva desaforo para casa. E na sua opinião, tem algum patamar financeiro onde não aconteça algum tipo de imprevisto ou tenha realmente uma liberdade sem limites? Na verdade, eu acho que eu posso pensar assim, 3 pilares, vamos colocar dessa forma. O primeiro dele é a gente ter clareza total da nossa vida. Então, quanto dinheiro a gente gasta, quanto dinheiro a gente ganha, com o que a gente está gastando o nosso dinheiro, até porque o que não se mede não se controla. O segundo, eu acredito que seja a gente ter um plano de vida saudável, que seja condizente ali com a nossa realidade e que a gente consiga seguir. Não adianta muito a gente ter um plano para fazer plano. Né? Se a gente vai deixando para segunda-feira, para o mês que vem, para o ano que vem, isso não vai acontecer. Então a gente precisa se estruturar antes para conseguir atingir tudo que a gente quer. E o terceiro pilar, na minha opinião, seria proteção. Por quê? A gente precisa estar preparado para imprevistos que vão acontecer. Porque se tem uma coisa que a gente tem certeza é que tem coisas fora do nosso controle. Com certeza. Então, quando isso acontece, quem se planejou cresce e quem não se planejou quebra. Como que você entrega isso no seu trabalho em relação a essa estruturação, principalmente por esse planejamento, assim, de não tomar um susto? O planejamento ele é feito do começo ao fim, do 0 ao 100 ali, então a gente vai estruturar a vida financeira da pessoa, o fluxo de caixa dela, vai alinhar os objetivos que ela tem, vai ver qual é a capacidade de poupança que ela tem, como pode melhorar, e a partir disso a gente vai direcionando esses recursos para os objetivos dela de uma forma inteligente, com um rendimento muito bom, com a rentabilidade de acordo com a distância de cada objetivo, e aí sim a pessoa começa a aumentar o patrimônio dela. Então, é possível ter controle. É possível ter controle e não é um bicho de 7 cabeças. Muito obrigada, viu, pela presença aqui no Saber Viver. Volte mais vezes. Obrigada a você. Tchau, tchau. Até mais. Anotaram tudo? É muito importante ter em mente o caminho que se quer trilhar. E para contar sobre jornadas únicas, chegou o professor Wendel no quadro Mulheres de Minas e suas histórias. Está começando agora o quadro Mulheres de Minas e hoje o bate-papo é com ela. É pastora, psicanalista Celiane Souza. Vamos falar um pouquinho do projeto que ela desenvolve com mulheres aqui em Belo Horizonte. É agora no Mulheres de Minas. Me orgulho de ser quem sou. Me orgulho da minha terra. Me orgulho pois trabalho pelo povo de Minas e pelo desenvolvimento do nosso estado. Sou aquele que luta pela cidadania e combate a sonegação. Me orgulho.
Faço parte de uma família dedicada à arrecadação, defensora da justiça fiscal. Eu me orgulho da missão que escolhi, pois do micro ao macro, toda política pública só é possível graças ao nosso trabalho. Eu me encho de orgulho, pois sou auditor fiscal da Receita Estadual. Uma homenagem à FENG e Sindifisco MG. Seja bem-vinda, Celiane Souza. Alegria te receber aqui no nosso quadro. Honra minha estar aqui com você. Vamos contar um pouquinho da sua história, Celiane. A gente sabe que você tem uma história, né, muito forte, que você desenvolveu aí um projeto baseado naquilo também que você teve como vivência, né, do sofrimento. E que bacana quando o ser humano, no momento difícil que ele passa na sua vida, ele supera e leva oportunidade para as pessoas. E hoje você pode levar perspectivas novas para vidas de outras mulheres que passaram muitas vezes por aquilo que você passou. Como é que foi essa história, esse sofrimento que você teve lá atrás, que fez hoje você ser a mulher que é? Então, eu sou do Vale de Jequitinhonha, né, onde eu tive uma infância muito carente, de muita escassez. Não tive a presença dos pais, né, do meu pai e da minha mãe. E eu cresci com essa dependência emocional, onde na minha fase adulta eu conheci o homem a qual eu casei, que foi uma pessoa mais velha do que eu, 25 anos, e onde eu vivi 14 anos sendo agredida, né, de todas as formas que vocês possam imaginar, até quando eu decidi não aceitar mais a situação e dar a volta por cima, e querer mudar de vida. E eu fui sendo moldada, e eu percebi que eu poderia, através do meu apoio, da minha cura, eu curar outras pessoas. Né? Fui para terapia, porque é muito importante você fazer uma terapia, você buscar um apoio profissional dos psicólogos, psicanalistas. E quando eu decidi que eu não queria viver mais a mesma vida que eu vivia no meu passado, eu me posicionei e falei, eu não sou essa mulher que disseram que eu podia ser. Então eu tirei aquele rótulo que colocaram em mim, que eu era fracassada, que eu era fraca, eu era lixo, que eu não ia conseguir nada na vida. E eu falei, eu vou mostrar que eu sou capaz. Mas eu quis mostrar não para os outros, para mim mesma, que eu realmente seria capaz de mudar de vida. E aqui estou. E como é que é esse projeto hoje, Celiane? Como é que você faz isso, esse atendimento às mulheres, né? Você hoje é pastora, como é que você desenvolve esse projeto? Então, Wendel, eu fui pastora há 8 anos, né? Eu pastoreei por 5, né? Entre 4 paredes. Eu congregava e também pastoreava. Dirigia 2 congregações. Só que aí eu percebi que muitas mulheres me procuravam. Diante daquilo que eu passava, trazia experiências e eu não sabia como ajudá-las porque eu não entendia o que acontecia com elas. Então me veio a decisão de estudar para entender como eu poderia ajudar. Né? Então eu fiz a psicanálise clínica e me ajudou muito, porque a psicanálise primeiro estuda o sujeito. Então eu entendi que tinha algumas situações da minha vida que tinha que ser mudado. Então quando eu percebi que eu estava pronta e apta para ajudar, eu criei o projeto Café com Terapia, onde eu levo nas igrejas hoje. Né? A gente faz uma reunião onde eles servem um café e a gente leva alguns temas, né? Como amor próprio, baixa autoestima, e a gente trabalha esses temas em grupo, onde a gente dá a oportunidade de outras mulheres contarem as histórias dela e a gente mostrar que elas podem superar. E eu queria agora te dizer, continue firme, levando sempre essa alegria para as mulheres. E deixa uma mensagem para aquelas que estão nos assistindo, né? Mulheres, o que eu tenho para dizer para vocês, independente do que vocês passaram, tem jeito. Mude de vida, ressignifique, se posicione, se ame, se valoriza e não aceite menos do que você merece. Peça ajuda. No máximo que vocês puderem pedir, chama a polícia também em caso de agressão. Se precisar, chama a polícia, mas não aceite menos do que você merece e não aceite ser agredida. Você nasceu para ser amada e valorizada. Obrigado, Celiane. Deus continue te iluminando, viu? Amém, tamo juntos. Falando em sentimentos, a próxima entrevista é sobre como lidar com a ansiedade. Acompanhe. Vamos falar de ansiedade? É importante e é um tema discutido e todo mundo sabe sobre ansiedade. Já ouviu falar alguém que sofre ou passa por algum transtorno.
Por isso, nós trouxemos aqui a psicóloga Lígia Piscinin, que vai tratar pra gente dessa emoção, né, Lígia? Um prazer ter você aqui, viu? O prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Lígia, começa falando pro povo a diferença de uma ansiedade rotineira e de um transtorno de ansiedade. Sim, então é importante a gente contextualizar, né, que todo mundo tem ansiedade. É uma emoção normal do ser humano, do comportamento humano, né? Então é normal que a gente se sinta ansioso frente a algumas situações difíceis, situações que nos desafiam, né? Situações que a gente foge ali um pouco da nossa rotina, né? Então é normal sentir aquele friozinho na barriga, o coração mais disparado, a respiração mais ofegante, enfim, isso tudo é normal. Mas tem alguns caminhos que a gente pode seguir para identificar se essa ansiedade está ultrapassando esse limite do normal, né? Se ela está causando prejuízos na vida do indivíduo. Então, se causa ali alterações no sono, na alimentação, o nível de preocupação, se é uma preocupação excessiva, intrusiva, que o paciente ali, a pessoa não consegue controlar, né? Então, tenta preocupar sobre tudo, sobre qualquer coisa, enfim. Tem alguns sintomas físicos também, por exemplo, tensão muscular, cansaço, fadiga, que às vezes a pessoa nem identifica que é ansiedade. E tudo envolve né? ansiedade. Tudo envolve, às vezes, ansiedade. Agora, eu estava até ansioso para te perguntar, né? Em caso de transtorno, como que a pessoa pode lidar com essa crise de ansiedade, por exemplo? No caso do transtorno da ansiedade, é importante que a pessoa procure ajuda, né? De um psicólogo, de um psiquiatra, enfim. A terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho com os meus pacientes, ela é uma abordagem muito focada em técnicas, né? Que ensinam ali o paciente justamente a lidar com essa ansiedade. Porque a ansiedade a gente não consegue eliminar ela da nossa vida, a gente precisa aprender a lidar com ela, né? Então a terapia cognitivo-comportamental, que a gente abrevia como TCC, ela ensina justamente técnicas, né? Para que a gente consiga lidar, manejar melhor com essa ansiedade, entender quais pensamentos estão por trás, estão alimentando a minha ansiedade, né? Muitas vezes a pessoa tem alguns pensamentos, que a gente chama de pensamentos disfuncionais, que alimentam esse ciclo, essa emoção exacerbada da ansiedade, né? Então, por exemplo, uma pessoa pode fazer uma prova muito difícil e ela pode começar a ter pensamentos do tipo, eu não sou capaz, eu sou um fracasso, essa prova é muito difícil. Então, a gente age muito em cima desses pensamentos, para a gente conseguir entender o que mantém aquele ciclo da ansiedade da pessoa, né? Como que a gente pode trabalhar para que essa pessoa viva de forma mais leve, né? Viva de forma mais saudável, mais estruturada. Agora, doutora, é difícil a pessoa mesmo identificar que ela passa por esse transtorno. Por isso é importante a ajuda de um especialista. Eu queria que você dissesse como é que a pessoa faz hoje, por exemplo, para ser atendida por você. Existe algum meio, existe forma dela ser atendida de forma virtual, por exemplo? Sim, claro. Hoje a gente trabalha principalmente com a terapia online, né? O cuidado é o mesmo da modalidade presencial. Então, assim, o vínculo que a gente cria com o paciente é o mesmo, né? As técnicas que a gente utiliza são as mesmas. E fora o conforto, né? Que o paciente tem de fazer da própria casa, enfim. Então, eu atendo para todo o Brasil e também atendo presencial em Juiz de Fora, para quem prefere, né? O cuidado no presencial. Mas o online não deixa nada a desejar, é um cuidado, assim, incrível, né, João? E é importante buscar esse atendimento. Muito importante, exatamente. Doutora, o tempo é curto, mas eu quero que você volte aqui para poder falar mais sobre isso. Eu e as portas do programa estão abertas para você, tá? Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Eu que agradeço a participação. Tá? É com você, Mel. Então, o importante é diferenciar o sentimento de ansiedade e o transtorno, ok? Vamos para um breve intervalo. Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Procurando roupas modernas, de qualidade para todos os tamanhos plus size? Venha para Carlota. Somos especialistas em moda plus size, oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e caimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size com excelência e estilo é aqui, na Carlota Plus Size. Bem-vinda ao mundo da Purpurinice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se Purpurinice. Purpurinice, o seu estilo, a nossa paixão.
Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Paula. Voltamos. E a sua empresa já esteve em dívidas? Saiba as consequências e como agir nessa situação a seguir. Dívidas na empresa. Como isso pode prejudicar o seu CPF e como um contador pode te orientar para que isso não aconteça. Maria Laura, seja muito bem-vinda ao Saber Viver. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Agradeço a vocês a oportunidade e a Deus também. Prazer é todo nosso. Para começar, Maria Laura, como que a dívida do CNPJ prejudica a do CPF? Então, isso é um dilema que a gente está vivendo frequentemente no escritório, principalmente MEI, que uma pessoa sem instrução foi lá abrir um MEI e esqueceu. E essa dívida atrapalhou o CPF dessa pessoa. Olha só. Como? Bloqueando o CPF, não conseguindo crédito em bancos. Então, assim, é uma situação que a gente está vivendo no país e precisa de muita atenção. Sim. E Falta de ser orientado na abertura dessa empresa. Exato, orientação. E como que o contador ajuda nessa circunstância? Ele te ajuda a identificar os gargalos, o que está gerando essa dívida, se está em dívida ativa, e te ajuda a obter um desconto que a PGFN está disponibilizando para os MEIs, ou Simples Nacional, empresa Simples Nacional, desconto de até 70%. Para negociar essas dívidas. Para negociar essa dívida. Olha que interessante. Então, assim, é uma oportunidade, né, que a gente está tendo no país. E eu vejo, assim, que é a hora do pessoal regularizar. Porque o que está acontecendo? A pessoa chega até mim e fala assim, Maria Laura, eu preciso organizar a minha vida. Não é só um CNPJ que está em jogo, entende? É um CPF também. E às vezes as pessoas têm uma imagem engessada de um contador, que ele enxerga só números, né? Mas não, gente, a gente enxerga as pessoas que tá ali, que precisa se sentir livre para poder progredir, né? Expandir o seu negócio, expandir a sua vida. Com certeza, importantíssimo. Maria Laura, como prevenir essas dívidas empresariais, assim, desde o início, né? Sim, no início, primeiramente. Vou abrir uma empresa, vou abrir um MEI, vou empreender. Gente, primeiro passo, entenda as suas obrigações. Porque é melhor organizar no início, sai mais barato, do que corrigir lá na frente. Sim. Então, procura orientação, procura entender melhor, né? Analisar o que realmente precisa ser feito. Porque o combinado não sai caro. Com certeza. Né? A gente tende a abrir a empresa sem perguntar, ou sem saber o que precisa de ser feito mesmo ao longo do caminho. Exato. Sem orientação de um profissional, né? O brasileiro não é muito apto a planejamento, né? Sim. Sim, vamos abrir e depois vem as consequências. Verdade. E reflete não só na empresa, porque existe uma frase, não existe CNPJ forte com CPF fraco, né? Falou tudo! Então, a gente tem que ter essa consciência e nós, como contadores, não cuidamos só do CNPJ, nós cuidamos também do CPF. Muito bom, muito obrigada, viu, Maria Laura, pela presença aqui no Saber Viver. Volte mais vezes, até logo, pessoal. Então não deixe de se preparar para o futuro, ok, pessoal? E um dos melhores planejamentos que você pode fazer é o da sua aposentadoria. Fique agora com a nossa colunista, a doutora Adriana Moisés. Ei, você de casa! Hoje eu quero falar com você de um benefício que leva proteção nos momentos mais difíceis. A pensão por morte do INSS. Quando um segurado falece, o cônjuge, os filhos menores, os filhos maiores incapazes, pais e irmãos dependentes podem ter direito à pensão. Essa proteção vale tanto para quem contribui no meio urbano quanto no meio rural, com ou sem carteira assinada. A união estável também dá direito, desde que seja comprovada. Filhos menores sempre têm prioridade
E os filhos com deficiência podem receber por tempo indeterminado. E se a pessoa que faleceu estava sem contribuir nos últimos tempos? Mesmo assim, há casos em que a pensão pode ser concedida se ela ainda estava no chamado período de graça. Um tempo em que a pessoa mantém a qualidade de segurado mesmo sem pagar o INSS. Se você perdeu alguém ou conhece alguém que está vivendo essa situação e não buscou orientação, não tome decisões baseadas em suposições. Cada caso é um caso. A justiça pode garantir que a dor não deixa você enxergar sozinha. A perda é inevitável. O direito é real. E o cuidado pode continuar mesmo depois da despedida. Aguardo vocês aqui na minha próxima coluna do Saber Viver. Obrigada pelas dicas, querida. Lembrando, pessoal, que os colunistas voltam de 15 em 15 dias com mais conteúdos para vocês. Falando em atualizações, o seu negócio já se adaptou às vendas online? Conheça uma mentoria que pode te ajudar. Eu quero falar com você, comerciante e empreendedor aí do outro lado. Como é que estão as vendas online do seu negócio? Tá difícil, eu sei, calma. Para isso eu trouxe aqui o especialista, o Gleidson Fábio, consultor e palestrante. Doutor, prazer ter você aqui, viu? Prazer é todo meu. Me permita chamá-lo de doutor. Porque para mim, quando é especialista, eu tenho que referenciar como doutor. Agradeço pelo nome, pelo doutor, e estar aqui hoje batendo papo com vocês, espero levar o melhor de informação para toda a audiência do programa. E vai sim, com certeza. Gleidson, me conta, as pessoas hoje têm um comércio e praticam de forma tradicional, mas é importante virar os olhares e uma atenção maior para a questão da venda online, não é mesmo? Exatamente. No pós-pandemia, isso se fortaleceu, não é? Então, hoje as pessoas elas fazem negócio online de uma forma tão intensa que quem não está preparado para esse momento está perdendo grandes oportunidades de vendas. E isso a gente pode dizer pelo WhatsApp, que é uma grande referência, e não só, mas também usando aí o Instagram, o TikTok e outras contas digitais aí para poder aparecer nesse mundo virtual, no mundo dos negócios. E é verdade, muita gente tem ali o seu Instagram, o seu site, mas não se dedica como se fosse uma filial, né? Ali é uma loja também, né? A pessoa tem que dar atenção para quem acessa, né? Exatamente. Hoje, a maioria das pessoas, elas preferem consultar as redes sociais para poder tomar decisão de compra. E tem empresa que ainda não se decidiu com relação a isso. Então, não basta ter só uma rede social. Tem que alimentar, colocar informações para que quem está do outro lado possa ter acesso e, claro, com isso, se beneficiar de uma informação para poder tomar decisão na compra, né? Ô Gleide, você tem alguma experiência de algum negócio que acaba que hoje vende mais online do que presencialmente? Existe esse negócio? Saiu recentemente uma pesquisa que diz que mais de 60% das pessoas já tomam decisão para comprar pelo WhatsApp. Então, as pessoas hoje preferem muitas vezes comprar dentro de casa do que ter que sair, enfrentar trânsito para poder comprar numa loja física. Então, quem aproveitar este momento e começar a trabalhar essa mudança vai se beneficiar, porque tem o cliente 24 horas do dia e no bolso, no celular. O comportamento dessas pessoas mudaram bastante. Então, acaba que tem muita gente, como se diz no mercado, deixando dinheiro na mesa. Exatamente. Então, para quem está nos acompanhando e que quer realmente aproveitar esse momento, precisa entender que o cliente não vai só até a loja dele mais, mas pode de longe, de casa, seja viagem a trabalho em qualquer lugar do Brasil, ele fazer compra, do mundo aliás, né? Pode fazer compra online sem necessariamente visitar a sua loja física, né? E esse é o grande diferencial para quem realmente quer crescer no mundo dos negócios, né? Agora, você também pode ajudar essas pessoas que estão meio perdidas, talvez aí no planejamento, talvez num treinamento, né, Gleidson? Exatamente. Aí que entra o grande diferencial. Para quem investe no mundo online, por exemplo, precisa preparar a equipe, porque não adianta ele divulgar e fazer todo o esforço necessário para chamar o cliente e quando o cliente chama pelo WhatsApp ou manda uma mensagem, por exemplo, no Instagram e ninguém responde ou vai responder 2 horas depois, ele pode estar perdendo uma grande oportunidade de negócio. E outra coisa, as pessoas estão com um senso de mais urgência. E se a gente demora a responder uma mensagem, ele logo vai fazer contato com outra empresa e aquele cliente ali pode ficar perdido, né? Então é preparar a equipe, orientar a maneira como pode responder os clientes para que uma pergunta possa virar uma oportunidade de venda e crescimento do negócio. Olha só, o tempo é curto, bate-papo longo, mas vamos estender esse bate-papo, quem sabe até para um podcast, tem muita coisa que eu quero te perguntar, mas desde já agradeço a sua participação aqui no programa, viu? Eu que agradeço toda a audiência também, e é isso aí, vamos que vamos. Até a próxima. Até a próxima.
Pois bem, não fiquem por fora de nenhuma tendência. Lá no nosso Instagram, programa saberviver.tv, você tem muitas informações sobre saúde, qualidade de vida e até dos nossos bastidores. O programa de hoje fica por aqui. Até semana que vem, pessoal. Tchau!